A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, nós estamos concluindo o Sermão da Montanha. São 3 capítulos no Evangelho de São Mateus. O capítulo 5, que se inicia com uma introdução que nós conhecemos, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, os que buscam a justiça e que dão a vida por causa da coerência de compromisso com a justiça do reino de Deus. E essa introdução já diz assim para nós que os misericordiosos alcançarão misericórdia no reino de Deus, serão santos. Bem-aventurados quer dizer aqueles que já estão na contemplação da face de Deus, são santos. E depois Jesus começa a dar para nós o novo plano que ele traz para o novo povo de Deus, que somos nós, a igreja. E ele não veio abolir a lei antiga, mas ele veio completar, veio dar um sentido. E dentro desses princípios que Jesus traça para nós no Sermão da Montanha, que é para nós a constituição da igreja, ele diz nesse evangelho de hoje que nós devemos ter cuidado no nosso julgamento, que fazemos muitas vezes dos nossos irmãos. Às vezes nos colocamos diante dos outros com muita arrogância, com muita prepotência, com muito poder. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Diz que não podemos condenar os outros e julgar a sua intenção e interpretar mal o que os outros fazem, muito menos negar-lhes o perdão. Nós temos uma tendência natural, isso existe nas pessoas, quando nós nos relacionamos, nos nossos grupos, nas nossas comunidades, na própria igreja, nós temos essa inclinação em relação aos outros. A gente olha para a pessoa e às vezes pela roupa, pelo gesto, pelas palavras que dizem, nós já olhamos com dúvida
e às vezes já julgamos. Então o Evangelho de hoje faz um apelo e bem claro para que nós não julguemos nem condenemos, não cabe a nós. Tem aquela parábola, a gente vai também meditar mais na frente, do joio e do trigo. Jesus diz que o joio é a erva maligna e o trigo é o fruto, né, para a gente se alimentar. Portanto, não pode arrancar todos ao mesmo tempo, tem que deixar crescer juntos. Nós estamos vivendo numa sociedade com pessoas boas, excelentes, mas também com pessoas más, com pessoas malignas. Nessa convivência, nós devemos ajudar as pessoas a se converterem, não é? A mudarem de vida. É o apelo que Jesus faz quando ele diz que não julgueis, porque com a mesma medida que nós medimos os outros, nós seremos medidos. O julgamento é no final dos tempos. A parábola vai nos ajudar justamente a mostrar que no final, quando Jesus vier na glória com os seus anjos, então aí nós teremos a recompensa pelo bem que fizemos e vamos ter a condenação pelo mal que praticamos. Nós não fomos criados por Deus para condenar os outros, nós fomos criados por Deus para amar as pessoas. Nós não somos juízes uns dos outros. Portanto, o apelo que o Evangelho faz hoje é um apelo de autocrítica. Antes da gente abrir a boca para dizer alguma coisa sobre o outro, que a gente se autoanalise, que a gente se verifique. É tanto que quando aquela mulher foi apanhada em adultério, que os homens aproveitaram a lei, dizia que uma mulher, neste caso, tinha que ser condenada, tinha que ser apedrejada. E eles estavam todos com as pedras nas mãos. E colocaram a mulher diante de Jesus e perguntaram: o que é que o senhor diz a respeito? A lei diz que manda condenar, e o senhor o que é que diz? Então Jesus foi, escreveu no chão. Nós não sabemos o que é que ele escreveu, mas dizem alguns intérpretes que Jesus estava escrevendo os pecados deles, daqueles que queriam jogar a pedra. Mas Jesus olhou para todos e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles começaram a jogar a pedra no chão e se retiraram, porque eles tiveram essa oportunidade de fazer uma autoanálise da sua vida. É aquilo que o Evangelho falou, não é? Você primeiro tire o cisco do seu olho, porque como é que você quer tirar o cisco no olho do outro quando você tem uma trave no seu olho? Então Jesus diz que nós não podemos condenar os outros, julgar sua intenção, interpretar mal o que fazem. Então é uma maneira de nós nos autoanalisarmos e nos colocar no lugar do outro. O julgamento condenatório é muito difícil, porque o Evangelho nos faz essa interpelação. Nós temos na terra a justiça terrena, os juízes, que têm a missão de julgar os casos, e sempre se espera que julguem com a justiça do reino de Deus, segundo os critérios do Evangelho, e não conforme as intenções particulares ou as conveniências. É um alerta muito grande aqui o Evangelho para todos aqueles que exercem cargos e que têm essa responsabilidade de dizer sobre a pessoa humana. A pessoa também tem que se defender, tem o direito de se defender
de dizer como é que ela fez ou realizou aquela ação. Rezemos dizendo: Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.